Bom, agora eu vou passar como você gera uma venda de relógio de ponto, sistema, todo o procedimento para poder fazer a instalação, tá? Eu vou fazer aqui um fictício só para você entender. Vamos fazer o seguinte. Ontem eu vendi para a AWK apenas o sistema, mas vamos supor que eu tivesse vendido o relógio e sistema, tá ok? A gente trata por e-mail com o cliente, né? Enfim, a gente está conversando, vamos fechar, eu recebo a aprovação do cliente. Quando eu vou pedir para o cliente essa aprovação, eu já peço que ele me aprove enviando o CNPJ para poder cadastrar. E foi isso que a Andrea fez. Aqui, ó, boa tarde, Diana, segue o cartão CNPJ. Ela me passou o cartão CNPJ, eu já fiz todo aquele cadastro que a gente conversou no primeiro vídeo, que é incluir esse cliente no sistema, colocando todos os dados, CNPJ, inscrição estadual, enfim, tudo que ele tem, né? Aí, ok, então, como eu já cadastrei, eu venho aqui em cliente, eu abro o cadastro dele só para eu poder fazer algumas coisas. AWK, vou abrir. Eu já gerei a venda também, né? Essa venda em particular, ela foi gerada só para a gente ter um controle, mas é um teste para esse cliente, a princípio, para depois ele fechar. Mas vamos supor que eu tivesse vendido um relógio e um sistema para ele. Eu abro aqui, eu tenho uma pasta que, deixa eu até achar, é porque eu salvei tudo, eu coloquei tudo dentro de uma pasta porque estava muito bagunçada a minha área de trabalho. Isso aqui só para eu resolver depois das férias. Cadê? Oh meu Deus, isso aqui que eu quero vender. Não foi possível. Ixi. Bom. Não faz isso comigo não. Tá aqui, achei. Como eu vou fazer, né? Eu tenho essa pasta de ficha de negociação. É basicamente um checklist de tudo que eu conversei com o cliente, de tudo que ele está de acordo e tudo que a expedição precisa fazer. Então vamos supor que ela tivesse em branco, né? Eu vou pegar uma outra só pra gente poder, só para eu poder alterar e, enfim, pra você. Tá aqui. Eu venho aqui no cliente, AWK, copio, porque tá tudo anotado aqui. Então é um cliente, AWK, ele é AWK, ele tá pedindo o CNPJ do cliente, eu coloco o CNPJ do cliente aqui. Eu já tinha buscado no Sintegre, esse cliente não tem inscrição estadual, então eu apago. Aqui é o endereço de instalação e o endereço de faturamento, porque às vezes a gente instala o relógio em São Vicente, por exemplo, e a matriz da empresa é em São Paulo. Então eu venho aqui, só que nesse caso as duas são no mesmo lugar. Aqui, copio e eu vou colando as informações. Aí aqui, forma de pagamento. Para essa Andrea, ela, como é um teste, ela não vai pagar agora, mas vamos supor que fosse boleto, entrada 3060. Então eu coloco boleto 3 vezes, porque a Natália já sabe que é entrada 3060. O sistema. Qual sistema eu vendi para esse cliente, né? Eu posso ter vendido o IF Ponto, eu posso ter vendido a TEC, enfim. Então, para esse cliente foi o IF Ponto. Qual o plano, né, desse cliente? Tudo tem uma setinha aqui com algumas opções. Foi o plano básico, avançado, é o custo zero, não vendi sistema, enfim, tem tudo aqui. Então, foi o plano avançado, porque ele vai usar o aplicativo também. Então, qual é o equipamento? O que eu vendi para esse cliente? Eu vendi um relógio mais app? Eu vendi só o relógio? Eu vendi só o app? Vamos supor que eu tenha vendido um relógio mais um aplicativo. Qual o tipo de treinamento que eu vendi para esse cliente? Eu vendi o presencial, porque vamos supor que o cliente seja de longe e para não ter esses custos, a gente pode vender o treinamento remoto. Qual é a base mínima de funcionários? A base mínima, ela é a base que eu passo para ele. Por exemplo, eu falo para ele que até 10 ele vai me pagar R$70. Então esse é o mínimo que ele
ele precisa ter comigo, 10 funcionários. Então, mas aí tem outros casos, né? Tem clientes que eu falo que até 30 você vai pagar R$6,50, por exemplo. Então, isso aqui é bom sempre se atentar. Então, 10 funcionários. Qual é a quantidade prevista? Quantidade prevista é quanto o cliente me fala que tem de funcionários. Então, ele falou para mim que tem 8. Qual o valor mensal? O valor mensal é o que eu combinei com o cliente. Então, eu combinei R$70 mensais. Alguma observação ou detalhe de cobrança? Por exemplo, o cliente falou assim, Diana, eu vou pagar a entrada 30,60, mas tem como colocar a entrada para daqui 7 dias? Aí eu escrevo aqui, entrada para 7 dias. Porque foi o que eu negociei com o cliente e a Natália já vai ver e vai fazer certinho. Aí a gente desce, aqui é o checklist da infraestrutura, o que a gente conversou entre eu e o cliente. Aí eu coloco um contato para instalação, né? Eu coloco geralmente o contato da pessoa que eu estou falando, para eles poderem agendar tudo. Digito aqui. Aí tem uma opção, planilha de funcionários. Planilha de funcionários é o quê? Depois que eu preencher isso aqui, eu vou te explicar. Então, assim, se você sempre coloca enviada para o cliente, por exemplo. Aí tem energia no local. Quando eu estou conversando com o cliente, eu pergunto, né? Tem tomada próxima? Se tem rede? Como é que é? Então eu já sei todo o cenário do cliente e eu coloco aqui, confirmado pelo cliente ou não. O cliente fala assim, não tem energia ainda. Eu vou colocar, então eu coloco que não tem energia, enfim, coloco embaixo a observação. O cliente vai providenciar a tomada. Rede local? Se o cliente me confirmar, eu coloco que sim. Se tiver mais alguma observação, eu coloco também. A penúltima opção aqui, ela é uma data, é a data da instalação solicitada. De repente, eu já combinei com o cliente, então eu combinei dia 2, eu coloco aqui dia 2. Período, se eu combinei com o cliente também, eu coloco. Enfim, eu venho e salvo como ficha de negociação, underline e o nome do cliente. Eu deixo padrão assim, porque eu gosto de deixar tudo igual. Ok. Depois que eu já salvei a planilha, né, que é o que pode ser alterado, eu venho, seleciono e salvo como novamente, só que aí eu salvo como um PDF, tá? Beleza, salvei e tal, tá aqui, tá tudo certo. Vamos continuar com o cliente. Eu já utilizei essa parte, ok. Aí eu vou vir aqui, no e-mail que o cliente me mandou, o cartão CNPJ, eu respondo ele, tá? Responder. O que eu vou responder para ele? Para ficar mais fácil, copia do último e-mail, que é da expedição. Sempre que eu mando um e-mail para a expedição, deixa eu ver aqui, voltou um e-mail aqui. Eu mando um e-mail para a expedição, que ele já tem tudo escrito certinho, como para não faltar nada, entendeu? Na cabeça deles. Então eu copio aqui, tá? E vou lá, vou responder o e-mail do cliente. Eu vou colar e vou alterando as informações. Eu coloco aqui, boa tarde, fulano. Aí eu escrevo, estou dando continuidade para a instalação do relógio de ponto, mais sistema web, ou o que você negociou com ele. Coloque em cópia nosso setor de expedição para proceder com a instalação. Estou encaminhando uma planilha para ser preenchida com os dados dos funcionários. Então eu já estou falando para ele que eu estou encaminhando a planilha. Eu vou encaminhar essa planilha. Aí aqui eu sempre apago e escrevo novamente, @expedição, clica aqui, porque aí ele já entra aqui para enviar para a expedição também. Aí eu coloco @expedição, favor dar continuidade ao processo de instalação, segue anexo a ficha de negociação, a planilha, preenche a planilha para o cliente preencher, escrevo tudo que está aqui e coloco os contatos para a instalação. Coloquei Andréia e Wagner. Aí eu venho aqui, né? Eu fiz a ficha dele, cadê? Tá. Tá aqui na minha área de trabalho. Aqui a ficha de negociação. Eu fiz a ficha de negociação da AWK, eu mando o PDF, porque o PDF ele não vai poder alterar. Tá ali tudo que a gente negociou realmente, então não tem como ter alteração. Eu anexei o PDF, é chatinho, mas só pegando a prática você já faz. Depois eu venho aqui, eu vou te passar essas planilhas porque eu não sei se está na rede. E eu venho aqui e anexo a lista de importação de funcionários, tá? Essa lista é o que o cliente precisa preencher para os meninos colocarem no sistema.
e envio para o cliente. Ai, minto. Fiz isso, venho aqui, coloco em cópia oculta sempre o financeiro e o projetos, que é o Ricardo. Porque mesmo eu mandando para a expedição, eu sempre gosto de encaminhar para o Ricardo, porque se os meninos, se passar batido, para não passar batido, entendeu? Então assim, não custa nada, então para ficar mais seguro. Eu já coloquei em cópia oculta, porque o cliente vai tratar diretamente com a expedição nesse primeiro momento, então ele não precisa ainda, sei lá, ficar respondendo e-mail para todo mundo, por isso que eu coloco como cópia oculta. E aí eu vou e envio para o cliente, beleza? Enviei para o cliente, aí parou a minha preocupação com relação a essa venda. Mas eu tenho outra ação a tomar. O que eu vou fazer? Vou vir aqui, oportunidade de negócio, pegar a empresa, AWK, dar uma filtrada aqui, deixa eu ver se eu acho. Cadê, meu Deus? Tá, só porque eu tô gravando tá demorando esse canal aqui. Vou achar aqui. Ah, pronto. Tá aqui, ó, Andréa. O nome dela é Andréa, não tem o I. Beleza? Eu entro de novo no follow-up dela. Tá, até aqui foi uma ação que você tomou, eu vou colocar a minha ação. Vendido, app, 30 dias de teste, implantação prevista para segunda, dia 8/6/2020, tá? Só pra gente saber, eu vou... Que dia é hoje? Dia 6, né? Marco como concluída e vou deixar salvo aqui pra você no dia 8. Ah, não, eu vou ter que colocar no dia 9 porque eles devem implantar de manhã. Então eu queria que você ligasse à tarde, mas você não vai estar à tarde, então eu coloco no dia 9. Verificar sobre instalação do app. Mas antes de verificar, você vai ver, né, se foi instalado, enfim, você vê o e-mail. Aí eu vou salvar. Pronto. Isso é sempre nosso primeiro passo, porque aí depois que a gente ligar para perguntar como é que foi a instalação, a gente, antes de ligar, os meninos mandam aquele e-mail, né, dizendo que instalou, se foi relógio, instalei, vendi bobina, fiz isso, fiz aquilo. Então a gente já sabe qual a próxima ação tomar, tá? Ele tá aqui em negociação, que é, como ainda não finalizou, ele ainda não virou o remarketing, beleza? Essa é a parte de venda de relógio de ponto, enfim. Eu vou pensar mais no que precisa e já faço outro vídeo.